Apocalipse 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repita após mim, por favor. Diga, Deus fala. Mais uma vez, diga, Deus fala. Eu acho que todos que têm ouvidos deveriam ter também a consciência desta grande verdade. O Deus que nós servimos, Ele fala. Aliás, nós podemos ir além nesta afirmação, um pouco além. Deus não apenas tem a capacidade, o poder de falar. Deus tem prazer em falar com suas criaturas. Deus ama pessoas. Deus é sociável. Deus é interativo. Deus é relacional. Não pense que o Deus da Bíblia, o Deus criador, Ele é um ser caladão, separado, isolado. Não, não. Deus é um ser muito comunicativo. Muito comunicativo. Gênesis, capítulo 1, vai mostrar Deus no seu processo criador falando. Todas as coisas Ele vai falar. Né? Esse versículo ainda não. Deixa no tema. Alguém está adiantando lá. Deus está dizendo, haja luz, haja separação entre as águas, né? Haja terra seca e erva verde, haja luminares na expansão do céu. Deus está criando e falando. É interessante que após criar, falando, Deus nomina cada criação. Diz lá, e chamou a terra seca, né? A parte seca, terra. E chamou a luz de dia. E chamou a expansão céus. Deus vai falando, isso é céu, isso é luz, Ele vai falando. Uma das expressões mais frequentes em Gênesis 1 é, disse Deus. Você vai encontrar várias vezes, disse Deus, porque o nosso Deus fala. Diga assim, Deus fala. Sabe, quando você está para fazer algo e você tem a intenção, e você começa a planejar, mas você planeja em voz alta, e você conversa com quem está perto de você, às vezes você conversa até com você mesmo. Eu estava preparando, eu lembrei hoje de manhã, a Débora acordou hoje de manhã, e começou a falar assim, eu hoje, agora vou arrumar a cama, e está arrumando e falando. Depois eu tenho uma consulta no médico. Mas antes eu vou olhar para a varanda e eu vou ler um pouco. Depois eu tenho que preparar o almoço. E eu tenho que deixar algo já para descongelar. Ela está falando comigo, mas de verdade pouco importa se eu estou ouvindo ou não, se eu estou ali. É porque ela está num processo de construção do seu dia e ela está falando. A mulher fala o dobro, aliás, porque normalmente ela tem que falar 2 vezes com a gente, a mesma coisa. Mas a gente fala no processo de criação, a gente está falando. Sabia que Deus não é diferente? Deus não é diferente disso não. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Agora aquele versículo. Olha aí, olha Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move. Deus está falando, e veja o tempo verbal. Primeira pessoa do plural, façamos. Está ali o Pai falando com o Filho, falando com o Espírito Santo. A Trindade está conversando entre si. Diga assim, Deus fala consigo mesmo. Deus fala ou não fala, irmão? Sim ou não? Sim, Deus fala. Agora, em Gênesis capítulo 3 acontece algo nessa comunicação de Deus com o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que Deus
passeava pelo jardim na viração do dia. Veja, eu acho interessante esse verbo passeava. Deus não está marchando como um general. Deus não está correndo como alguém que tem pressa. Deus está passeando. A ideia de que Deus está passeando é de que a sua atitude é amistosa. De que Ele está ali em busca de um amigo. Ele está passeando no jardim a fim de falar com o homem como uma atitude comum, como algo que ele fazia com certa rotina. Só que Gênesis 3 vai dizer que Deus está procurando o homem, porque o homem agora está se escondendo de Deus. O homem está fugindo da presença de Deus. O homem está se afastando da voz de Deus. Deus está chamando o homem e o homem está se afastando da voz de Deus. Claro que Deus sabia o que tinha ocorrido. Claro que Deus sabia onde estava o homem. Agora que coisa interessante, Deus se humaniza para se relacionar conosco. Deus age como se não soubesse. Por isso que Ele fica ouvindo a nossa oração, mas Ele sabe o que vamos falar, irmão. Mas Ele desce e Ele procura, como um pai que brinca de pique-esconde, mas sabe onde a filha está o tempo todo. Mas Ele, cadê você? Cadê? Eu não estou te vendo. Para descer, para se relacionar. Mas Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que o homem tinha pecado, irmão, sim ou não? Ele sabia que árvore o homem estava atrás? Claro que sabia. Agora, o homem que havia pecado, ele está se escondendo de Deus. Porque aqui, a gente vê que o pecado causou uma interferência. O pecado causou uma ruptura decisiva na comunicação entre Deus e o homem. Entre Deus que falava livremente com o homem na viração do dia, e que agora esse homem está afastado de Deus, e Deus está procurando, mas ele está escondido, ele está fugindo da voz de Deus. Mas sabe qual a lição mais básica, mais elementar que esse texto passa, que não precisa ser um exegeta, que não precisa fazer curso de divindade, mestrado em teologia para interpretar? É que apesar do castigo, apesar da vergonha, apesar do afastamento, apesar do meu pecado, do seu pecado, Deus continua querendo falar conosco. Deus continua nos buscando. Deus continua querendo aproximação, falar com a gente. A Bíblia é, na verdade, uma carta de amor de um Deus que não desistiu do pecador. De um Deus que diz que ainda tem jeito, que ainda tem esperança e que procura esse homem. A Bíblia é um mapa detalhado de como o homem pode reencontrá-lo. A Bíblia é um manual de instruções de como o homem pode voltar a viver com Deus, a se relacionar com Deus. A Bíblia é uma mensagem que, através de suas palavras, Deus está pegando no nosso queixo de forma amorosa e tirando nossos olhos do chão e levantando os nossos olhos a fim de que a gente possa contemplar uma realidade que nada nessa terra pode se comparar. E Deus tenta na palavra levantar o nosso olhar para dizer: veja o que eu tenho para você, veja como eu te amo. E está tudo aqui, milagrosamente, inspiradamente registrado aqui nesse livro. Você pode dizer amém? Mas Deus, Ele fala tanto que Deus não fala só através da Bíblia, porque nem todos têm acesso à Bíblia. A Bíblia não alcança a todo ser humano na terra. Então Deus fala de uma maneira diversificada, de muitas maneiras. Deus fala de uma maneira ampla, sempre falou. E Deus fala de uma maneira gradativa. Ele vai se revelando cada vez mais ao homem. De maneira que o homem precisa se esforçar muito para fugir da voz de Deus. De maneira que o homem precisa se esforçar muito para não ouvir Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz que não haverá desculpas
para alguém que diga que nunca percebeu Deus. Deus se torna patente, claro, na criação, em tudo que Ele faz. Deus fala de muitas maneiras. Ponto 1, diga: Deus fala de muitas maneiras. Primeiro, Deus fala através da criação. Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala, disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. A sua voz ressoa por toda a terra, até os confins da terra, sem som. Não precisa ter som. Quando você olha para a criação, você vê Deus falando. A criação fala do poder de Deus. A criação fala da grandeza de Deus. A criação fala de um Deus com capacidade extrema, com bom gosto extremo para a beleza. Como não se encantar com o nascer do sol, com o pôr do sol, com as asas de uma borboleta, com a grandeza do sistema solar, do universo, com o sorriso de uma criança, com as mãos de um recém-nascido. Fala dos desígnios, um Deus que cria tudo com um propósito, como canta lá o outro, há um porquê. Tudo tem um propósito, sabe? É mais fácil um ateu me convencer de que esse relógio é obra do acaso, de que por acaso essas peças se uniram, de que por acaso esse relógio começou a funcionar quando as peças se uniram. Talvez diante de um bom argumento, eu até acredite que esse relógio surgiu ao acaso. Mas por favor, não queira me dizer que o universo, dada a sua complexidade, dada a sua beleza, os seus desígnios, que transcende muito a esse relógio, é obra do acaso. Claro que não, isso não vai conseguir me convencer. Deus também fala diretamente com o homem. Deus fala com o homem como falou com Adão, quando ele é regenerado. Deus fala com o homem como falou com Moisés. Deus fala com o homem como falou verbalmente com os profetas. Eu só fico preocupado porque tem gente que usa muito a expressão Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu tenho muito medo de usar essa expressão, mas creio que Deus fala assim. Deus também fala conosco por meio de mensageiros. Pode ser anjos, ou pode ser um outro ser humano. Você crê que Deus fala conosco através de outros seres humanos? Amém? Sempre que um pregador estiver pregando a palavra, não o que ele pensa, não teoria, né? Positivismo, não, pregando a palavra. Por mais simples que seja esse homem, por mais simples que seja essa mulher, escute, se ele estiver pregando a palavra, esteja certo, esteja certa disso. Deus estará falando através dessa pessoa. Deus também fala através de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, veja, Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Hebreus diz, a nós, nestes últimos dias, pelo Filho. Falou-nos pelo Filho. Em Cristo, o Verbo, a palavra de Deus, assumiu forma humana. Jesus é a voz de Deus que encarnou. É a palavra que assumiu a forma humana. De tanto que Deus quer falar conosco, Jesus é a forma mais contundente da revelação divina. É a mensagem mais clara de Deus ao homem, é Jesus Cristo. Jesus é o audiovisual de Deus. Quando você vê Jesus, você vê Deus. Quando você ouve Jesus, você ouve a Deus. Mas nós não cremos apenas num Deus que existe. Nós cremos num Deus que, além de existir, de ser criador,
Ele também é um Deus que se importa conosco. É um Deus que entra nas guerras que nós lutamos. Quantos creem em Deus assim? Amém? Tem muita gente decepcionada com Deus. Um dos pregadores que eu mais admirei na minha juventude, quando ele perde a esposa, ele diz isso, ele diz assim: eu continuo crendo em Deus, mas não acho de verdade que Deus se envolve com os nossos problemas. Que decepção. Eu creio num Deus que, diante de uma bifurcação da vida, quando você não souber para que lado ir, eu creio num Deus que vai ministrar ao nosso coração e vai nos conduzir dentro da sua vontade. Eu creio num Deus que, em momentos de tristeza, em momentos de dor, em momentos de angústia, Ele vai falar conosco com sua voz mansa e suave e vai trazer paz ao nosso coração. A modernidade, a correria do dia a dia que nós vivemos, não fez com que Deus deixasse de ser um pai amoroso, interessado, presente, e que orienta, e que exorta, e que consola os seus filhos. Deus ainda continua desejoso da comunhão conosco e desejoso de falar conosco. Por isso, a quinta maneira de Deus falar conosco é através das circunstâncias. Deus vai usar situações do dia a dia, Deus vai usar problemas, dificuldades, circunstâncias difíceis, e Deus às vezes vai usar circunstâncias boas também. Deus vai usar situações aterradoras, amedrontadoras, preocupantes, às vezes dolorosas. Deus também vai usar circunstâncias animadoras, empolgantes, boas, mas Ele vai usar circunstâncias para dizer para nós algo. As circunstâncias às vezes vão dizer para você: você está no caminho certo, que bom, continue, isso é bênção de Deus, isso é colheita. As circunstâncias às vezes também vão dizer: você precisa parar, está errado. Se você continuar obstinado, isso não vai dar certo. As circunstâncias estão sendo usadas por Deus para falar com você: para, se arrepende, muda. Isso fica muito claro para mim em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, Deus diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e obedecerem a sua palavra, as suas ordenanças, aí começa: o Senhor os colocará muito acima de todas as nações da terra. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do ventre de vocês serão abençoados. As colheitas da terra serão abençoadas. Os rebanhos de vocês serão abençoados. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão contra vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. As circunstâncias favoráveis aqui é como Deus estivesse dizendo assim: eu estou aprovando vocês. Por isso eu estou abençoando os filhos, eu estou abençoando os animais, a entrada, a saída, no campo. Por isso eu estou colocando vocês como cabeça e não por cauda. E você vai ver aí, irmãos, muitas bênçãos. Deus usando as circunstâncias para falar com o seu povo. Mas mais à frente, nesse mesmo texto, Deus também diz: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem os seus mandamentos, aí Deus vai dizer: vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta será amaldiçoada, a sua maçadeira será amaldiçoada. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados. As colheitas da terra, os rebanhos serão amaldiçoados. Deus está dizendo: eu vou usar as circunstâncias para dizer para vocês que vocês precisam voltar, se arrepender, mudar. Deus está falando com o seu povo. Todo o livro de Juízes, Deus falará com o seu povo por meio das circunstâncias. Todo o livro de Juízes. Deus coloca o povo na terra. Deus dá aquela terra com vitória. Mas sabe o que o povo faz? O povo, em vez de matar todos os vizinhos e purificar aquele lugar, porque era a ordem de Deus, para que eles não se contaminassem, eles não fazem isso. E não apenas isso, eles começam a seguir após os deuses da terra. Os deuses dos cananeus,
dos amorreus, dos heveus, e eles começam a seguir aqueles deuses. O que é que Deus faz? Deus coloca sobre eles opressão. Deus levanta um povo para escravizá-los. Então eles, escravizados, sofrendo, eles se arrependem. E eles choram, e eles oram. Aí Deus levanta um juiz. O juiz vai lá e os liberta. E volta a bonança. Mas depois, sabe o que acontece? Eles voltam ao pecado e o ciclo recomeça. Se renova. E por 300 anos eles vivem assim. Deus diz daquele povo, desse povo no deserto, Deus diz assim: este povo é um povo de dura cerviz. Sabe o que é povo de dura cerviz? Dura cerviz é o pescoço. Deus está dizendo: este povo é como um animal de pescoço duro. Um animal que não entende a voz do seu dono. Um animal que não aceita o comando, que não obedece ao comando. Por isso a única maneira que Deus tinha para tratar com este povo era chicoteando-os por meio das circunstâncias. Por isso eles são levados ao cativeiro. Por isso Deus coloca na vida deles 70 anos de cativeiros. Por quê? Porque eles não ouvem. Não empaca não, irmão. Pelo amor de Deus. Diante de uma cajadadinha de Jeová, se arrepende e muda. Nós somos ovelhas, nós não somos jumentos não, amém? Isso aí, meu irmão. 6. Deus fala através dos sentimentos. Essa é a maneira mais comum que Deus usa para falar comigo. Deus fala com seus filhos muito por meio dos sentimentos. O Salmo 23, 2, diz o salmista: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas fala de paz. Águas agitadas fala de perturbação. Águas fala de emoções na Bíblia. Em Isaías 55, 12, a palavra de Deus diz assim: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. A paz no coração de um crente é a indicação clara de que Deus está abençoando o que você está fazendo. Por outro lado, uma alma inquieta. Por outro lado, uma perturbação interior, uma agitação, uma falta de paz. Pode ser Deus dizendo algo assim como: eu não estou aprovando o que você está fazendo ou o que você está prestes a fazer. Não assina, não faz a sociedade, não entra nesse relacionamento. Você não tem paz, pode estar certo. É muito provável, se você for crente, porque o pecado também tira a paz. Estou falando de alguém que está diante de Deus, mas perde a paz. É Deus falando: eu não estou nisso. 7º lugar, Deus fala através dos dons espirituais na igreja. Deus fala através dos dons espirituais na igreja. Infelizmente, isso aqui foi algo muito banalizado. Muita gente se aproveitou da crença popular, da fé das pessoas nos dons espirituais para enganar falsos profetas. Isso causou tristeza, dor. Muitas pessoas que não acreditam nos dons espirituais. Muitas pessoas que estão afastadas hoje da igreja por causa disso aqui, desses dons espirituais mal usados. Uma nova convertida na igreja lá da mãe da minha esposa, queria muito ser mãe. Um profeta, não sei se você sabe dessa história. O profeta chegou lá e disse: você está grávida, e o nome do menino é tal. A menina acreditou tanto que desenvolveu uma gravidez psicológica. E não precisou ir para o médico, já tinha até o nome do menino. Quase que morre. Resultado: odeia crente, odeia igreja. Mas, escute, independente dos falsos profetas,
O dom de profecia ainda opera na igreja. Deus ainda tem dado dons a pessoas que podem interpretar línguas estranhas. Deus ainda tem dado dons a pessoa como dom de profecia. Deus ainda usa pessoas através do dom de revelação, de sonho, de visões. Eu creio nisso. Tem mais alguém aqui? Mais algum pentecostal que crê comigo? Que Deus fala conosco através de dons espirituais? Quantos creem? Diga amém. Palavra de ciência, palavra de conhecimento. Deus usa pessoas com dons espirituais. E por fim, Deus fala através da sua palavra. Aí, meu irmão, por mais pentecostal que você seja, escute bem o que eu vou te falar. Quando o assunto for a voz de Deus, a maior autoridade sempre será a palavra. Sempre será a palavra. Toda revelação, toda profecia, ela é local e temporária. Nenhuma profecia pode contrariar a palavra. Toda profecia, ela é específica para um momento. E toda profecia, ela é específica para uma pessoa ou para um grupo. Nunca para todos. Nunca para todo o tempo. A única profecia que é para todos e é atemporal, é eterna, é a palavra de Deus. Isaías 40, versículos 6 ao 8 diz: todo homem é como a erva, e sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Mateus 24, 35, Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. O salmista diz no Salmo 138, versículo 2: pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Número 2, por que precisamos ouvir a voz de Deus? Primeiro, para não ficarmos perdidos e sem direção. Isaías 30, versículo 21 diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de ti, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Veja que promessa linda Deus está nos fazendo. Deus está dizendo: você vai ouvir uma voz conduzindo você. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja a dúvida, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo: é por aqui, é por ali. Quantos querem ouvir essa voz? Amém? Ô irmão, sabe, eu estava olhando isso aqui, eu disse: sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que quando você tiver uma aliança com Ele, você não andará sozinho nessa terra, você terá apoio tático. Sabe o que é apoio tático? É quando o policial vai entrar na favela do Rio, e ele entra com o helicóptero no alto, e ele tem um ouvido aqui, e ele fica escutando do helicóptero: olha, dobra a direita agora. Não, agora entra à esquerda, cuidado, atrás do muro tem 3 te aguardando. Sabe por que os teus inimigos nunca podem te surpreender? É porque você caminha com apoio tático. Tem um Deus falando: é por aqui, meu filho, é por aqui, minha filha, é por ali, é por ali. Deus está falando com você. Aleluia, você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? A voz de Deus nunca vai deixar você perdido. Nunca vai deixar você perdida. Busque, Ele vai falar com você. Número 2, precisamos ouvir a voz de Deus, porque ela nos torna mais sábios que as outras pessoas. Olha o que Deus promete em Jeremias 33, 3. O Senhor diz: clama a mim, e responder-te-ei, e te direi coisas grandes e firmes que não sabes, coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, como está ali no texto. Quando você ouve Deus, você sabe coisas que ninguém sabe. Quando você tem relacionamento com Deus, você tem discernimento sobre coisas que ninguém entende. O cara tem 3 faculdades, mas ele não consegue ver a casca de banana diante dele. Ele não consegue ver o óbvio
e você com muito menos estudo, mas você tem um relacionamento assim com o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala como não entra não, que é furada, não vai nessa não. O Espírito Santo vai conduzindo, discernimento. A Bíblia diz que Daniel tinha com ele um espírito excelente, e esse espírito excelente está sobre você. Por isso Daniel foi achado 10 vezes mais sábios que os seus concorrentes. Eu quero declarar isso, por causa do Espírito de Deus que está sobre você, você será 10 vezes mais sábio que qualquer homem ou qualquer mulher que não tenha o Espírito de Deus. Você pode dizer amém? E olha que Daniel não tinha a mente de Cristo, e você tem a mente de Cristo. Então pode ter certeza, meu irmão, quando você chegar na prova vai dar tudo certo. Eu tinha um amigo no seminário que falava: rapaz, tu ainda tem a mente de Cristo, ainda tem esse cabeção grande, aí fica difícil. Que eu orava antes da prova, né? Covardia. 3, precisamos ouvir a voz de Deus para sermos mais felizes. Diga, mais felizes. Em Lucas 11, 28, o Senhor Jesus diz: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Jesus diz: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Sabe qual a causa de nossa infelicidade? Toda a infelicidade de um crente é porque ele deixou de ouvir Deus. Nós erramos o alvo, pecamos quando deixamos de seguir a palavra. E quando deixamos de seguir a palavra, erramos o alvo, nós somos tomados por uma tristeza, que é natural, uma expectação de juízo que o crente tem quando ele peca, e ele fica triste quando deixamos de ouvir Deus e passamos a ouvir o nosso coração, que é enganoso, perverso. Quem quer ser feliz aqui? Então não ouça a voz do coração, ouça o seu coração. Não vai nessa não. Quer ser feliz? Ouça a palavra, ouça a voz de Deus, obedeça a orientação de Deus. Se você obedecer, felizes aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Quer ser feliz? Não ouça o seu coração, ouça a voz de Deus. Último ponto, e a questão é essa: como ouvir? O que precisamos fazer para ouvir Deus? Separei 3 atitudes que considero aqui as mais importantes para você poder ouvir Deus. Em primeiro lugar, precisamos nos despertar para a realidade de Deus. Diga assim: nos despertando para a realidade de Deus. Aí eu lembro do texto de Samuel, que diz: Samuel, ainda menino, dormia no templo. E Deus vai falar com Samuel, e Deus chama lá Samuel, mas Samuel acorda e vai falar com o profeta. Deus chama e ele vai falar com o profeta. Ele vai falar com o profeta porque a voz de Deus parece com a voz do pastor, sempre. E ele confunde, porque são vozes parecidas. Mas Samuel não entendia a voz de Deus. Ele era um menino, ele era inexperiente, ele não havia ainda sido despertado para essa realidade de que Deus fala conosco. Ele não era capaz de discernir a voz de Deus. Mas Eli, como se fala lá no Rio, macaco velho, ele entendeu que Deus estava falando com o menino. Deus não falava mais com ele. Ele já havia morrido para essa realidade. Mas ele entendeu que Deus estava querendo falar com Samuel. Então ele disse para ele, primeiro livro de Samuel 3,19, ele disse: vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel então foi se deitar. Veja, Eli não mandou ele dormir, Eli mandou ele se deitar, que é diferente. Agora ele estava deitado, mas a ideia aqui é que ele estava desperto, ele estava atento, ele estava apercebido para aquela voz. E de fato o Senhor fala com ele, e ele responde como o profeta havia lhe dito: fala, Senhor, porque eu estou atento. Fala, Senhor, porque eu quero ouvir. É dessa vigilância que precisamos ter se queremos ouvir Deus. Eu não estou dizendo que
nós não devemos dormir de madrugada, nunca durma, fique acordado a noite toda. Não, eu não estou falando no sentido físico, não é isso. Mas eu estou dizendo que precisamos estar despertos para a realidade de Deus. Precisamos estar atentos, porque Deus pode falar de muitas maneiras. Deus pode falar através do seu filho. Deus não precisa do título de alguém para falar com você. Se você estiver atento, acordado, acordada, escute, Deus vai falar com você sempre. Deus vai estar conduzindo você sempre. Esses dias, irmãos, eu estava dando um aconselhamento e Deus falando comigo. Eu dando um aconselhamento e Deus falando comigo. Mas eu não acreditei. Eu não ouvi. Sabe, porque às vezes, irmãos, você ouve do púlpito aqui alguém pregar e a pessoa vai passar um ar de que ela sempre tem certeza de que Deus falou com ela. Como se ela tivesse um telefone vermelho assim para falar com Deus. E Deus falou comigo. Às vezes Deus fala de uma maneira sutil e a gente tem dúvida. E a gente tem medo. Durante um louvor, Deus diz assim ao teu coração: dobra os joelhos agora, dobra os joelhos. Mas você fala: não, vou ficar com vergonha. Às vezes você está num ônibus e você tem aquele desejo assim, ó, fala de Jesus para essa pessoa. Faz isso, fala, não, Deus só fala se fosse o pastor Jarmão. A gente tem medo, a gente é ser humano. Eu estou no gabinete, Deus está falando comigo e eu fiquei com medo. E eu não obedeci, me estrepei. Errei. Agora escute, Deus sempre estará interessado em comunicar algo a você. Deus continua querendo falar com você. Deus não deixou de falar. Mas talvez nós estejamos nesse mundo de hoje mais desatentos, distraídos, ocupados com tantas coisas que a gente não é capaz de parar e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. A gente não é capaz de parar um instante e dizer: Senhor, fala, que a tua serva ouve. Quer ouvir a voz de Deus? Esteja atento, esteja atenta, acordado para a realidade dele. Em segundo lugar, precisamos assumir um posicionamento de quem quer ouvir Deus falar. Isso aqui é sério. Precisamos assumir um posicionamento de quem quer ouvir Deus falar. Ou seja, não basta estar acordado. É preciso também assumir um posicionamento espiritual de quem quer ouvir Deus falar. Você pode estar na igreja e não estar acordado. Ou você pode estar acordado, mas não estar no posicionamento correto. Deus fala para o profeta Ezequiel, Ezequiel 2, versículo 1, Deus diz: filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. Diga, fique de pé. Ficar de pé aqui não é apenas ficar de pé fisicamente. Vamos ler a Bíblia e vamos ficar de pé, que é um ato de reverência. Mas passa essa ideia. Estar de pé é estar moralmente de pé diante de Deus. Estar de pé é estar espiritualmente de pé diante de Deus. Uma atitude de reverência, uma atitude de respeito. Deus não vai falar com você por causa da sua posição na igreja, mas Deus sempre vai falar com você por causa do seu posicionamento diante dele. Imagina a cena. Eu quero que você imagine a cena. Isso não acontece aqui, só em outras casas, em outros lares. A mãe está falando lá com um garotão: ô meu filho, faz isso, faz aqui assim. Mas ele está no celular. Ele está com fone de ouvido, esparramado no sofá. E a mãe diz: ô meu filho, ele só fala de lá. Oi mãe, fala aí, mas continua aqui no celular. Escute, sua mãe pode falar com você assim, mas Deus nunca vai falar com você assim. Até o juiz de futebol, irmão, o juiz de futebol, quando o cara está caído, ou quando o cara está de costas, ele não aplica, ele quer aplicar o cartão, ele quer punir, mas ele não aplica o cara está caído não. Ele chama o cara, ele espera o cara ficar de pé. Quando o cara olha para ele, ele aplica o cartão. Escute, Deus não vai falar com gente caída. Deus não vai falar com gente prostrada. Ele pode até falar porque Ele é misericordioso, mas nunca para revelar os seus propósitos. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir que Deus fale com você? Então se levante diante dEle. Então esteja de pé diante dEle. Moralmente, espiritualmente, esteja de pé
diante dele. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, ou seja, então, a partir daí, você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Então, deixa a forma do mundo. Então, não assumam a maneira de viver do mundo. Assumam uma vida santa, comprometida, de pé diante de Deus. Então, Deus vai falar com você. Número 3 e último ponto: precisamos separar um tempo e um espaço para conversar com Deus. Abacuque 2, versículo 1 ao 2. Abacuque diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará de mim, a mim, e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu. Veja, Abacuque, ele diz assim: sobre a minha fortaleza, sobre a minha guarda estarei. Havia um lugar que Abacuque elegeu como lugar de vigilância, como lugar de atenção, em que ele ouviria Deus e que ele responderia a Deus. Ele montou guarda. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Veja, o mesmo Jesus que disse que Deus é Espírito, que Deus está em todo lugar e que não importa o lugar, nessa passagem Jesus, quando você quiser ter uma intimidade, conversar, se isola, tranca a porta, fala com Deus, sabe? Eu acho muito salutar isso, eu acho muito recomendável. Eu nem sei se eu sou capaz de defender isso teologicamente, não sei. Mas eu vejo na Bíblia que quando Deus queria falar com Moisés, Deus poderia falar, mas Deus disse: Moisés, sobe lá no Sinai, sobe lá no pico do monte que eu vou falar contigo lá. Havia um lugar ali, cara, que Deus queria falar com o cara. Quando Jesus queria orar, Jesus poderia orar a qualquer lugar, mas eu vejo Jesus indo sempre aonde? Ao Monte das Oliveiras. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Não estou dizendo que o monte é um lugar que Deus fala, mas eu estou dizendo que existem lugares especiais quando queremos conversar com Deus. Existem lugares especiais. Então, eu acho que nós, como crentes, a gente tem lugares especiais para fazer alguma coisa, ou lugares que marcam a nossa vida. Seria muito interessante: Deus, eu estou disposto a falar contigo, eu quero falar contigo, eu vou me comprometer com um tempo, eu vou me separar aqui num determinado lugar. Pode ser a igreja para mim, eu vou chegar meia hora antes. Pode ser a minha casa, eu vou acordar meia hora antes. Pode ser um lugar na minha casa, um lugar que eu separo e digo aqui: esse é o lugar que eu vou falar com Deus. Pode ser uma poltrona, um sofá, algum lugar meu separado, sabe? Um lugar afastado da correria, perto da natureza. Mas um lugar que você diga: Senhor, esse aqui é o meu jardim secreto. Esse aqui é o nosso quarto de guerra. Isso aqui é um lugar, é um espaço que eu vou separar para ter um encontro pessoal com o Senhor. Nem sempre este lugar precisa ser um lugar físico para você ouvir Deus. Não, às vezes não é possível. Você mora numa casa com tanta gente, você tem um trabalho tão cheio, mas este pode ser um lugar dentro de você, em meio ao trânsito, em meio à correria, em meio ao barulho familiar, no seu local de trabalho. Você pode de repente começar a falar em espírito com Deus. Você pode se conectar com Deus. Você pode estar ali naquele lugar barulhento, mas de repente você para no seu espírito e você diz: Senhor, fala comigo. Quando a sua voz está, seu espírito às vezes está clamando. Quando eu passo um tempo sem isso, eu sou tomado por tristeza, porque o meu espírito tem fome, e o seu espírito também tem fome. Ele clama, ele fica triste, ele fica angustiado, porque o homem se encontrava com Deus na viração do dia, todo dia. E a gente tem esse desejo, a gente precisa, na viração do dia, em algum momento do jardim, se encontrar com Deus. E quando você sente a presença de Deus,
Sabe, o seu corpo é tomado por uma energia que corre através do seu corpo, de uma paz que as palavras não conseguem expressar, uma alegria que às vezes eu estou andando na rua, me dá vontade de pular, eu não sou louco não, me dá alegria, eu não consigo me conter. É quando Deus começa a falar com a gente, e Deus pode fazer isso, é quando Deus te visita. Tem muita gente aqui que não tem tempo para Deus, mas que se o telefone tocar, larga o talher, estaciona o carro, não importa o que seja, tem que ver, tem que ouvir, tem que acompanhar, porque as redes sociais são prioridade, o que as pessoas estão dizendo é sempre uma prioridade, mas separar um tempo para ler a palavra, não. Mas separar um tempo para conversar com Deus não dá. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. Fique de pé, por favor. A Bíblia diz que Jonas, não aquele Jonas ali, nosso amado irmão ali, mas o Jonas, o profeta Jonas, decidiu que não ouviria Deus. Não vou ouvir Deus. Jonas, vá para Tarsis, vá para Nínive. Vá para Nínive. Não, eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para Tarsis. Jonas, o seu caminho, o seu propósito é Nínive. Não, eu quero ir para Tarsis. Depois você leia os primeiros capítulos do livro de Jonas. A Bíblia diz que Jonas primeiro desceu a Jope, diga desceu. Depois ele desceu ao porão do navio, diga desceu. Depois ele desceu às profundezas da terra, diga profundezas. Desceu, desceu e desceu. Eu quero convidar você hoje a refletir qual o seu nível de atenção à voz de Deus em meio a essa correria. O quanto é importante para você ouvir Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas terão comichão nos ouvidos. Elas não vão querer ouvir a palavra, a sã doutrina. Você está acordado? Você está acordada para a realidade de Deus? Você está com um posicionamento correto diante de Deus para ouvir sua voz? Você tem separado um espaço na sua vida de tempo, um local para falar com Deus? Talvez você esteja dependendo disso para que a sua vida volte a subir em direção aos propósitos. Não adianta fazer campanha da vitória. Venha para o culto da vitória, mas não adianta fazer campanha da vitória e desprezar o que Deus está falando com você pelos seus sentimentos, pelas circunstâncias, usando pessoa, quer falar por meio da palavra. Diga assim: nada é mais importante do que ouvir Deus. Há 4 maneiras de você conduzir sua vida. Primeira, não ouvindo ninguém. Segunda, ouvindo todo mundo. Terceira, ouvindo pessoas certas. E quarta, ouvindo a voz de Deus. As 2 primeiras vão levar você para o fracasso. Não vou ouvir ninguém. Não seja orgulhoso a esse ponto. Vou ouvir todo mundo. Não seja tolo a esse ponto. Ouvir pessoas certas é um bom conselho, mas às vezes pessoas erram. Às vezes os pais querem escolher uma profissão para você, mas não é uma boa escolha. Às vezes seus pais querem escolher alguém para você e não é uma boa escolha. Mas eu vou dizer uma coisa: sempre que você ouvir a voz de Deus, você nunca vai se frustrar. Você nunca ficará perdido e sem direção. Você será mais sábio que todas as pessoas à sua volta que não ouvem Deus. E você será totalmente feliz. O que Deus fala à igreja de Apocalipse, Deus está falando agora, nessa noite, a ADVEC Curitiba. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos querem ouvir Deus nessa noite? Quantos querem ouvir Deus essa semana? Que tal amanhã, quando você acordar, você dizer: Senhor, eu também estou acordando para a realidade espiritual. Que tal a partir desta noite você assumir uma postura espiritual, dizer: Senhor, eu não estarei mais prostrado,
Eu não estarei mais permitindo isso na minha vida. Eu quero me colocar de pé diante do Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. E eu quero ter um recado. Eu quero ter uma mensagem a entregar a outras pessoas. Que tal a partir de hoje você dizer como Davi, quando ia para uma guerra, ele dizia: Senhor, eu posso ir? Senhor, eu posso entrar nessa batalha? O Senhor é comigo. O Senhor vai dar vitória, porque não é sua força, não é sua faculdade, não é seu diploma. É se Deus disser para você, pode ir. É se Deus disser para você, não vá. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não escutam, porque escutar é fazer uso do sentido físico. Entra por um ouvido e sai pelo outro, é ouvir. Quem ouve, muda. Quem ouve, muda a rota. Crente que escuta a palavra, ele vem culto após culto e nada muda na vida dele. Mas aquele que ouve, ele diz: a partir de hoje, eu estou tomando uma decisão. Eu não estou falando da sua emoção agora. Eu estou falando da sua fé e estou falando ao seu espírito. Porque eu creio que Deus está me usando para falar com pessoas. Eu quero declarar que Deus vai cumprir o que Ele promete em Isaías 30, 21. Eu já falei esse texto, mas quero falar numa outra versão. Não sei se está aqui, está. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero declarar que você vai ouvir a voz do Eterno. Eu quero declarar que você vai ouvir a voz dizendo: meu filho, minha filha, este é o caminho. Eu estou te aprovando, eu estou te abençoando. Bendito será a tua saída, bendito será a tua entrada, a tua saída. Você será bendito no campo, nessa casa, naquela casa, para onde você for, para a direita, para a esquerda, na sua frente, atrás, por todos os lados. O que você fizer, eu vou prosperar, eu vou abençoar. Quantos creem que essa palavra é profética para a sua vida? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, aplauda ao Senhor.